Senhor, que o Teu amor, ó Pai, possa estar sobre a vida de todos nós. Nós suplicamos agora, Senhor Deus, uma bênção especial, ó Deus, para todos. Te agradecemos, ó Deus, pelo 9º aniversário da Igreja Presbiteriana no Distrito do Lago Azul. Te louvamos por cada vida que está aqui, Senhor Deus, nessa noite. Ó Deus, por esse jardim tão bonito, tão florido. Te louvamos pela igreja, Senhor Deus, militante, pela igreja triunfante. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por todos, pelos cânticos, ó Deus, que já, ó Pai, entraram em nossos corações, pela palavra já lida e pela meditação que vamos fazer agora. Fique conosco, Senhor. Abençoe cada família, aquela que está em crise agora, Senhor. Aquele casamento que está na beira do precipício. Ó Deus, seja o Senhor resgatador. Ó Senhor, Deus da providência, o Senhor que protege os casamentos, os lares, ó Deus, os cônjuges. E nós oramos agora que nenhum casal desta igreja esteja em crise, mas que os nossos lares estejam protegidos pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia aí, queridos, em 1 Samuel. Convido você a ficar um pouquinho mais em pé, só para a leitura do texto. Vamos ler esse texto. 1 Samuel, capítulo 16. Apenas o versículo de número 13. Samuel 16, versículo de número 13. Você que está sem Bíblia, pegue carona aí com um irmão, com uma irmã que tem a Bíblia, para que você não possa ficar sem participar do maná, do pão dos céus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem já encontrou, diga um amém bem bonito. Amém. Amém. Vamos juntos. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus abençoe essa leitura. Podeis assentar, queridos. Quero dizer da minha grande alegria em poder estar reunido nessa noite. Grande alegria porque é o aniversário da nossa igreja. Grande alegria por ver rostinhos tão lindos e bonitos, irmãos queridos que eu conheço a história. Muitos de vocês que estão sentados aí, nós conhecemos um pouquinho da história. E é bonito também poder celebrar o Senhor e dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Então, queridos, nessa noite o meu objetivo é trazer à nossa memória o procedimento e a escolha de Deus. E eu gostaria que você pensasse, à luz desse texto, e começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 13, e pudesse entender que o Senhor, Ele tem um olhar diferenciado. O Senhor, Ele vê de forma diferente. E o versículo de número 7, que vai ser a base do nosso tema nessa noite, diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atendas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eu gostaria que você repetisse, bem bonito aí, o Senhor não vê como vê o homem. Falei, o Senhor não vê como vê o homem. Talvez você esteja com um olhar meio diferenciado. Deus, Ele permitiu que a igreja presbiteriana no Lago Azul pudesse estar caminhando por 9 anos. Celebrar o aniversário da igreja
agradecer a Deus pela existência dessa igreja e dizer que no Kairos do Senhor, no tempo do Senhor, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A linha do tempo de Deus, em que inclui o passado, inclui o hoje e incluirá o último dia em que esta igreja estará indo ao encontro do Senhor e os irmãos estarão para sempre morando com Deus, ou o noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, quando envia Samuel a Jessé, seria realmente um dia especial na vida de Israel. Deus, ao enviar Samuel a Jessé, ele está ali enviando uma alternativa para o povo de Deus, para a nação do Senhor, o Israel. E nós sabemos que Deus, ele escolhe hoje a igreja. E aquele mesmo Deus que mandou no passado Samuel a Jessé, ele envia à sua igreja um renovo. Ele envia à sua igreja um novo tempo, para que possamos viver praxes vivenciais de acordo com o propósito de Deus. Então eu peço a você que observe esse texto, essa história em que nós podemos perceber aqui, que é relatado pelo primeiro juiz, que trazia sobre si também as credenciais de um profeta. Juiz e profeta. Samuel, ele traz sobre si a organização da monarquia de Israel. A história diz que Deus não havia aprovado o rei Saul. A história nos ensina que Saul era alguém forte, alguém alto, alguém carismático, alguém que o povo escolheu, alguém na cosmovisão da nação de Israel. Porém, a história diz que Deus havia rejeitado Saul e Deus havia escolhido Davi como sendo o futuro rei de Israel. É essa a história. O ministério de Samuel se dá em algumas cidades, como por exemplo em Ramá, ao norte de Jerusalém. A 5 quilômetros de Ramá ficava também a oeste Betel. E o ministério de Samuel, que passa por Ramá, passa por Betel, chega à residência de Saul, onde, perto daquela pedra onde ele erigiu o Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, chegando em Kiriat Jearim, onde a arca ficou, onde os filisteus tiveram que devolver a arca, porque estava havendo algo não favorável a eles, porque aonde o Senhor está, o Senhor abençoa. Amém? Aonde o Senhor está, o Senhor abençoa. Então essa igreja é uma igreja abençoada porque o Senhor está aqui. Essa igreja é uma igreja abençoada porque passa pela a ótica do Senhor. E eu gostaria muito que você falasse, colocasse no seu coração nessa noite, que a maneira do Senhor ver era uma maneira diferente. O Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não vê como você consegue visualizar algumas coisas. O mundo sobrenatural é diferente do mundo natural, do mundo do físico. Mas dentro do contexto, querido, do capítulo 16 de Samuel, nós temos que entender que tudo começa no capítulo de número 11. Volte aí às páginas da palavra de Deus. Capítulo 11. Coloque aí a sua mão no capítulo 11 e vai até o capítulo de número 15. Esse é o contexto da história. Dos capítulos 11 até os capítulos de número 15, o que é que nós temos aqui? A história do governo de Saul. Nós estamos num processo de transição. Nós sabemos que Saul era da tribo de Benjamim. Benjamim era o amado lá do pai Jacó. Benjamim era o mais novo, junto com José, entra na história, e ali começa então a história do povo de Deus. Saul era elegante, Saul era alto, até certo ponto Saul fora humilde, mas o problema está com o passar dos tempos, e aí Saul tem 3 erros.
Eu gostaria que você, dentro da história de Saul, pudesse enumerar os 3 erros de Saul, porque pode ser o erro dessa igreja, pode ser o seu erro, o meu erro, o nosso erro. O primeiro erro de Saul, queridos, era o erro do orgulho. Capítulo de número 13, se você olhar, voltar aí e passar os olhos no capítulo de número 13, você vai ver algo que está acontecendo aqui. E o erro de Saul no capítulo de número 13 é que seus sucessos fizeram logo perder a cabeça. Quando o sucesso sobe a cabeça, nós nos perdemos. Cuidado com o sucesso. O sucesso é um perigo. O sucesso é um perigo. O sucesso, quando ele sobe a cabeça, querido, é realmente difícil de se lidar. Quantas pessoas deixaram o sucesso subir a cabeça e se tornaram pessoas orgulhosas? O orgulho precede a ruína. A história de Saul passa por esse período. Eu já vi, queridos, muitos ricos serem humildes e muitos pobres serem orgulhosos. O segundo erro de Saul, no capítulo de número 14, fala de uma ordem sinistra. A sua ordem tola ao exército. Como é que eu poderia colocar sobre a minha guarda real, sobre o meu exército, um jejum de alimento? Vocês, a partir de agora, não têm comida. Ele dá essa ordem para o comando, para o exército. Além dele ser orgulhoso, agora ele vai dizer assim: o meu exército não vai ter alimento. E o povo começa a se revoltar contra essa insensatez e essa sentença de morte doada a ele. E para piorar, quando a notícia é ruim, tem uma pior. Ele agora manda matar Jonatas. Você sabe quem foi Jonatas? O amigo mais chegado do rei Davi. Como é que um pai manda matar um filho? Segundo erro de Saul. O terceiro erro de Saul, queridos, está na desobediência deliberada. Ele, além de ser um rei orgulhoso, além de sentenciar, além de julgar, ele agora quer ser sacerdote. Ele agora quer entrar no métier espiritual, na linhagem, na organização dada por Deus. Deus, ele dá profeta e dá sacerdote. E rei não poderia ser essas duas coisas. Desobediência, capítulo de número 15, e o que nós percebemos agora é uma declaração sinistra de Samuel: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que sejas reis. Amados, eu gostaria que você pensasse: o olhar de Deus não é como o nosso olhar. A visão de Deus é diferente. Deus não vê como nós vemos. Deus olha de forma diferente. O Senhor não vê como vê o homem. E dentro dessa exposição, o capítulo de número 16, que é o nosso texto nessa noite, está assim: disse o Senhor, versículo 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena? O crente às vezes tem pena de muitas coisas. Quantas vezes você já sentiu pena de alguma coisa? Pena de comprar um objeto, pena de investir no seu sucesso, no seu crescimento, pena de comprar algo, pena de fazer alguma coisa, pena de uma pessoa, ó dó. Mas há momentos, irmãos, que o Senhor disse: não tenha pena. Não tenha pena. Dentro desse contexto que nós estamos observando aqui, no versículo 16, o Senhor diz a Samuel: Samuel, tu vais lá para ungir um novo rei. Não tenha pena desse rei.
Igreja, olha para mim. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com o seu coração ainda nas coisas do passado, das coisas que o Senhor já disse não existe mais. Já acabou. É um novo. A partir de agora é um novo. É uma nova forma, uma nova força, é uma nova estrutura, é uma nova visão, é uma nova fase. Deus que escolhe a igreja, Deus que te escolheu como nação santa, povo de propriedade exclusiva, diz: não tem medo. É o novo. Por que Samuel não deveria ter pena? Veja o final do versículo 1, ele diz assim: me provi de um rei. Agora Deus é que proveu um rei. Deus preparou a posse de Davi. Deus ele manda trazer o chifre, e o chifre era a vasilha que havia o azeite, o óleo da unção, porque ele havia eleito de Jessé. E Samuel não deveria ter pena de Saul, era daquela família. Deus havia escolhido o nome. Era preciso, querido, entender que quando Deus ele diz que há um novo recomeço, ele vai prover. Graças a Deus a nossa igreja está caminhando bem. Como eu fico feliz em ver essa igreja e perceber que Deus está provendo uma manutenção, que Deus vai prover muito mais além daquilo que nós pensamos ou desejamos. Eu posso ouvir um amém? Porque vem dele. Por quê? Para ele, por meio dele, são todas as coisas. Deus provê. Quando Deus, o Deus da providência, tem algo para nós, não podemos rejeitar. Não podemos rejeitar. Porque o Deus é o Deus da providência. Irmão, Deus, esse ano, providenciou, proveu para você tantas coisas. Lembra de uma coisa que Deus providenciou na hora certa que você necessitava? Você lembra? Naquele momento você não tinha um jeito, uma solução, não tinha como apelar, mas o Senhor veio e restituiu, o Senhor veio e providenciou. O Jeová Jireh, Deus proverá, Ele trouxe para você. E muitas vezes, irmãos, nós rejeitamos a providência de Deus. Mas Deus, não era isso que eu queria, não era isso, Senhor. Eu sou o testemunho ocular e vivencial da providência de Deus nesta casa, queridos. Ao longo desses 5, 6 anos. E se eu sentar e conversar pessoalmente com você, eu vou lembrando do dia que Deus deu algo para você, que mudou a sua sorte, que mostrou a sua esperança, que restituiu a alegria, a autoestima, a confiança, te curou, te cercou, te fez andar altaneiramente. Irmãos, Deus está presente aqui, e como ex-pastor vosso, conheço a história de Deus, da providência dessa igreja. Eu sou exemplo da providência de Deus aqui. Quero agradecer ao Senhor por vocês. Quero agradecer a Ele pelas providências sobre a nossa vida. Como Deus, o Jeová Jireh, é o Deus que vê de forma diferente. É o Deus que está falando aí no seu coração: filho, não tema, eu disse não tema, mas eu sou contigo, o ano ainda não terminou, eu serei com você em 2018, 2019, irmãos, preste atenção. Deus diz a Samuel: eu provi um rei. Agora olha o versículo de número 2. Tá bom, Deus, como é que eu vou falar isso lá para Saul? Ele vai me matar.
Se eu chegar para Saul e dizer, eu vim aqui ungir um outro rei, eu serei o primeiro morto. E Deus que provê as tuas ações, e você não. Você vai lá para sacrificar. Tomarás o novilho contigo e diga, vim sacrificar. Vim sacrificar. Mas eu gostaria que você marcasse essa pergunta, como irei eu? Uma vez que Deus vê, não como nós vimos, uma pergunta é feita nessa noite, como iremos? Há uma pergunta, como iremos vencer os desafios da nossa vida? Como iremos entrar em 2019? Como iremos passar naquela prova de 3 matérias que eu estou em dependência? Como irei tirar notas para salvar o empenho do meu pai, da minha mãe? Como eu irei tratar da minha saúde? Como eu irei suprir o meu cartão de crédito? Como eu irei? Essa pergunta está aí. Como? A missão foi dada por Deus. E missão dada, é missão o quê? Cumprida. Se Deus te deu uma missão, você tem que cumprir essa missão. A Bíblia fala de muitas missões. A primeira foi dada ao nosso pai Adão por Deus. E Deus diz, Adão, cuide do jardim do Éden. Dê nome. Cuide desse jardim. Lembro-me de outras missões dadas a Moisés. Moisés, liberte o povo do Egito. Mas como, Senhor, eu falarei? Eu sou gago. Como? Lembro a missão dada a Josué, entra em Canaã, suceda Moisés, como farei isso? Como farei? Lembro da missão dos juízes, de Samuel, dos reis e dos profetas. Quando nós entramos, irmãos, no Novo Testamento, todos esses, os discípulos do Senhor, que posteriormente se tornam apóstolos, recebem missões, e o Senhor nos dá uma missão. E qual será a missão do Senhor para a igreja presbiteriana do Lago Azul, que a partir de agora começa a viver o seu novo ano? Eu vejo uma nova etapa na vida dessa igreja, um novo começo na vida dessa igreja. Como estaremos desenvolvendo a obra do Senhor? Eu quero perguntar para você que é membro dessa casa, como você estará desenvolvendo a obra do Senhor a partir de 2019, que já está aí às portas de romper? Mateus capítulo 28, 18 a 20 diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a missão que já foi dada por Jesus há mais de 2000 anos para a nossa igreja. Irmãos, olhem para esses bancos que são vazios. A sua meta em 2019 é pregar o Evangelho, para que todos esses bancos sejam cheios. E Deus, Ele vai colocar aqueles que Ele tem que estar. Mas eu preciso cumprir isso. Como ir? Como realizar? Ou simplesmente obedecer? Mas se eu não obedecer, o que vai acontecer? Tenho que ter disposição para cumprir a ordem do Senhor. Como estamos cumprindo essa ordem, queridos? Para Samuel, o novilho era o objeto de sacrifício. Para nós, o cumprir a missão, a ordem do dono da igreja, não será o pastor Paulo, não foi o pastor Luiz André, não será o conselho dessa igreja, mas a ordem é do dono da casa, de Jesus Cristo, falando, vivendo, mostrando, produzindo ânimos e motivo por causa do dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Mas veja, versículo de número 1, Deus já proveu. O versículo de número 2, aqui há uma ordem a cumprir, como iremos. O versículo de número 3, ele diz, convida. O versículo 3, convide Jessé para o sacrifício.
levanta a mão. Obrigado, filha. Que bom você estar aqui, estava com saudade de você. Mas alguém foi convidado para estar aqui nessa noite? É um convidado especial. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua presença lá atrás. Veja que Deus, ele diz para Samuel: convida Jessé, mas convide para sacrifício. Deus ordena a Samuel, e Deus é um Deus que gosta de fazer convites. Meus irmãos, o que nós perdemos quando não convidamos? O convite tem dois lados. Qual é o lado do convite? O sim? Não. Quantos convites você já rejeitou na sua vida? Ah, não quero ir, não vou. Olha, eu quero ir e vou. Mas o que te convidou? Eu quero dizer que o Senhor, ele é educado. Ele diz assim: convide. Convide. O Senhor convide. Vamos à igreja hoje? Vamos orar. Vamos ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de sacrifício, uma palavra restauradora, uma palavra de fé. Meus irmãos, nós somos tímidos. Não podemos ter vergonha de convidar as pessoas para sacrificar ao Senhor, para participar do culto. Quem é o teu Jessé? Quem é o nosso Jessé? Quem tem sido ultimamente as pessoas que você tem convidado para sacrificar? A igreja precisa convidar mais, a igreja precisa falar mais, a igreja precisa viver mais de Cristo. Você não sabe se o Davi está naquela casa que você vai convidar. Você não sabe se aquele é o Davi que você está convidando, porque Deus, ele tem projetos, sonhos e propósitos para todas aquelas pessoas que são convidadas por Ele. E se a gente gosta do termo da reforma, todos aqueles que são predestinados e eleitos por Deus, mas eles só virão se você convidar. O olhar de Deus é um olhar diferenciado, porque Ele já proveu, Ele deu uma ordem, e em terceiro lugar, Ele nos convida a sacrificar. Agora, em quarto lugar, versículo 4, é paz. O que nós temos aqui agora, querido, é uma coisa preciosa. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, os idosos, os líderes, as pessoas que eram do conselho daquela cidade, e perguntaram a Samuel: Samuel, é de paz a tua vinda? Deixa-me revelar um segredo: você nunca terá a paz que você tem aqui dentro da igreja. A igreja é o único lugar de paz. Porque na igreja nós ensinamos, na igreja nós pregamos, na igreja nós falamos aquilo que é o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Seu coração está em paz aí, amém? Faz assim. Glória a Deus. Porque se seu coração estiver em guerra, essa noite eu quero orar com você no final do culto, pedindo ao Senhor Jesus: coloque paz no coração do meu irmão, coloque paz no coração da minha irmã, coloque paz nessa igreja. É de paz. É de paz. Eu vou em paz. Quinto e último lugar, versículo 5. Quando o servo de Deus chega naquele lugar, ele fala algo importante para Jessé, e ele diz assim: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. No Velho Testamento, a santificação era trocar de roupas, era mudar de roupas. Alguém para pregar, alguém para trabalhar no ofício, nós que estamos aqui, nós deveríamos tomar banho 7 vezes. 7 banhos para subir e voltar. Todo mundo subiu aqui, cantou aqui. Quantos banhos você tomou para vir para cá? Eu tomei um só. 7. Você sentou lá atrás, meu filho? 7 banhos. E trocou 7 roupas. Nós precisamos entender que estar na casa do Senhor é trocar, é mudar, é santificar, é andar em novidade de vida. Querido, nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, se esse processo de santidade
santificação não estiver impresso na sua mente. Santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de... Troca a velha roupa, troca a velha natureza, troca o velho hábito, renova-se no Senhor, santifica-se no Senhor. Êxodo capítulo 19, 14 e 15, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes, e disse ele então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se chegue a mulher nenhuma, não tenha conjunção carnal, relacionamento, santidade. O que vai acontecer agora, querido, no final desse texto? Do versículo 6 ao versículo 13, é o processo de sucessão de Saul. Agora, Samuel instrui, e o olhar do pai Jessé é diferente do olhar de Deus. O primeiro filho, o eleito de Jessé, é Eliabe. Atenção, você que é pai e que é mãe, cuidado nas escolhas dos seus filhos, hein? Tem pais que têm preferência pelos seus filhos. Esse é melhor do que o outro. E Jessé, ele faz então passar Eliabe. E diz o texto que Eliabe era alto, era de boa aparência, talvez parecido com Saul, esse vai ser o novo rei. Porém, o que o texto diz, que Deus vê o coração, Deus não escolheu Eliabe. Então vem o plano B na vida de Jessé. E o plano B na vida de Jessé é Abinadab, possivelmente o segundo do pai, com semelhanças a esse, e o profeta, servo de passa, não é esse? Plano C, plano A, plano B, plano C. Samar, escolhido pelo seu pai, depois de passar Samar, o profeta, homem de Deus, diz: também não é esse. E assim foram passando os 7 filhos, um após outro. Depois de passar todos os filhos, diz o Senhor: não escolhi nenhum desses. Será que houve uma certa frustração de Jessé? Graças a Deus, queridos, que a pergunta de Samuel ecoa até hoje. E qual foi a pergunta de Samuel? Acabaram os teus filhos? Eu quero perguntar para você: será que já acabaram os filhos de Jessé para a nossa igreja? Será que nós temos outros irmãos aí fora? Será que essa igreja não tem outros irmãos no distrito do Lago Azul, na cidade do Novo Gama? E essa pergunta ecoa hoje, no 9º ano dessa igreja, Igreja Presbiteriana do Lago Azul: acabaram os nossos irmãos? Veja o que o texto respondeu aí. Resposta: ainda falta mais moço. Quem será o mais moço a operar o som dessa igreja? Quem será o mais moço a tocar a bateria? Quem será o mais moço a pregar? Quem será o irmão mais recente a chegar nessa igreja? Quem será, queridos? Quem será? E a fala do pai é aquele que pastoreava a ovelha que estava distante. E a ordem do profeta é: manda chamá-lo, porque nós não comeremos, não assentaremos, não teremos comunhão enquanto não chegar o mais moço. Presta atenção, igreja, há muitos novatos aí para vir para a nossa casa. Há um desafio enorme, e a comunhão será completa quando esse irmão chegar. Qual era o perfil de Davi? Era ruivo, era de belos olhos, era de boa aparência, mas estava no meio do mato, cheio de carrapichos, correndo atrás das ovelhas, com um cajado na mão, enquanto
os filhinhos do papai estavam todos dentro da casa, com a veste real, com o bom do melhor, e Davi estava onde? Eu quero terminar a nossa fala nessa noite. Eu quero, queridos irmãos, trazer algumas implicações práticas, exortativas para a vida presbiteriana da igreja no seu 9º aniversário. Quais são os pontos relevantes e abordados nesse contexto? Primeiro, a igreja tem um provedor. Graças a Deus que não depende de mim, nem dos irmãos. Eu saio, querido, da igreja muito tranquilo, com o coração em paz, dizendo: beleza, até que o Senhor me ajudou, porque não depende de mim. Nunca vai depender de você. A igreja é dependente de um provedor chamado Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. 9 mais 9, 18. E aí você vai somando, dobrando, triplicando. A igreja vai existir até a vinda de Jesus. E essa igreja dependerá de quem? De Jesus. Ele é o provedor da igreja. A igreja tem um provedor. E podemos recordar uma citação marcante que foi repetidamente pronunciada por esse vosso pastor. Lembre aqui, fiquem algumas marcas nos anais dessa igreja. Enquanto eu fui pastor dessa igreja, tudo, fale comigo, tudo que a igreja precisa está sentado no banco da igreja. Coloque no seu coração isso. Vou repetir. Tudo o que a igreja precisa está sentado. Aí nós temos pregadores, aí nós temos cantores, aí nós temos ministradores, aí nós temos intercessores, aí nós temos missionários, aí nós temos gente de oração. Eu estou preparando a série para Santa Maria. Cara, limpe a sua vida com a oração. O desafio lá serão 6 meses de oração de jejum. 6 meses. Dobrando o joelho, orando, clamando ao Senhor. Porque Deus, Ele levanta tudo aquilo que nós precisamos. Segundo aspecto, tem uma missão, tem uma ordem. Como iremos? Quando iremos? E quanto irão? Como iremos, quando iremos e quanto irão? Somos uma congregação de 61 pessoas hoje. Eu quero parabenizar vocês. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nem 40 pessoas no rol da igreja. São 61 pessoas hoje. Essa igreja, queridos, dá para ganhar o Lago Azul para Jesus. Essa igreja tem uma força dinâmica. Essa igreja tem um projeto. Essa igreja tem um alvo. E eu conversava com o pastor Vox, pastor ontem, e ele disse: pastor, eu estou muito animado. E ele perguntou: você está animado? Eu falei: meu irmão, depois de 24 anos eu digo que estou animando. E ele disse: eu tenho um projeto. Não adianta o pastor Paulo ter projeto se você não pega junto com ele. Deixa ele animado. Deixa sozinho. Como iremos? Quando iremos? Quando irão? Quando irão? Terceiro aspecto, culto. Sacrifício é culto. Em casa você não cultua. Na televisão você não cultua. Na internet você não cultua. Distante você não cultua. O culto tem que ser sempre um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho esse prazer, vontade de estar com os irmãos na casa do Senhor Jesus. Como está o seu culto aí? O seu sacrifício. Culto é sacrifício. Romanos 12, 1 e 2
Prestar um culto a Deus é bem diferente de assistir, participar, entreter. O culto é sacrifício, é sacrificar o meu ego, é morrer para os meus desejos, é nascer do Espírito, é ter comunhão com Cristo. Você foi convidado para sacrificar nessa noite. Amém? Sim ou amém não? Amém sim. Último aspecto: paz e santificação. Pode ser que seu coração ainda esteja em guerra. Mas deixe Jesus colocar a paz, o shalom dele. Shalom Adonai, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Isso é maravilhoso. Troque a carne, a velha natureza, pela santificação. Santificai-vos agora, porque o Senhor, Ele é o princípio de viver, de ser seguido, de ser adorado, de ser cultuado. A igreja precisa ser santificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, adornada, preparada, meu irmão. Não adianta a gente entrar em 2019 com as mesmas características de 2000 e... quando eu cheguei aqui? 12, 13, aqui foi 13, lá no Gama 12. 2013. A gente já falou de tantas coisas. Se a sua vida não está mudando, pensa em Senhor mudar. Não depende de mim. Falta o mais moço. Quem é o mais moço? Quem é o seu caçula? Pode ser o seu filho, pode ser o seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém que você não conhece. É preciso trazer a presença do Senhor. Aqui o Senhor produzirá e colocará eleitos. Tudo que o Senhor ordena é para trazer o mais novo. Presta atenção. E o mais novo precisa de ajuda. Ele é mais novo. Ele precisa de oportunidades. Você é mais velho. Deixa ele fazer. Treina ele. Discipula ele. Quem sabe é o projeto de Deus para a vida da igreja, para a sua vida, para a vida do povo do Lago Azul. Queridos, quantos eleitos estão aqui no nosso bairro? Eleitos que estão esperando simplesmente um convite. Você quer buscá-lo? Seja o primeiro, então, a buscá-lo. Que Deus nos abençoe, queridos.